A paz do Senhor Jesus, meus queridos amigos e irmãos em Cristo, aqui do canal Embaixadores de Cristo, Estudos Bíblicos. Uma vez mais aqui estamos para juntos estudarmos as Sagradas Escrituras. Eu quero convidar você a aumentar o volume aí do seu aparelho, seja na televisão, seja através do celular, e vamos juntos mergulharmos nas Sagradas Escrituras, examinando as Sagradas Escrituras, conhecendo as Sagradas Escrituras, porque as Sagradas Escrituras possuem esse poder, a Palavra de Deus possui esse poder, essa autoridade de mudar a nossa vida, nos fazer nascer de novo e assim caminhar com Jesus. Vamos orar? Senhor Deus, em nome de Jesus, nessa hora eu quero glorificar ao Senhor pelas Sagradas Escrituras. Santo Espírito de Deus, invoco o Teu nome, venha conduzir esse estudo bíblico, nos edifica para a glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Maravilha, maravilha, maravilha de Deus. Meus queridos irmãos, eu quero compartilhar com vocês aqui rapidinho o privilégio que tive nesse último final de semana. Eu tive a oportunidade de participar de um culto a Deus em uma casa de recuperação que tem aqui na região de Brumadinho, onde muitas vidas já foram transformadas ali pelo poder do Evangelho. E a gente tem dado apoio a essa casa de recuperação, a Assembleia de Deus Missões em Betim, através dos líderes de missões, através dos irmãos, a gente tem dado apoio a essa casa de recuperação. Ali o pastor Charles é um dos principais responsáveis por essa casa de recuperação. Meus irmãos, vale a pena crer no Evangelho, vale a pena pregar o Evangelho, vale a pena mostrar para as pessoas que eles podem até estar no fundo do poço, mas existe um Deus no céu que tem o poder de tirá-los do fundo do poço. E eu senti uma alegria muito grande de ter estado ali junto com meu pastor, pastor Elise, e outros irmãos, fazendo parte dessa equipe maravilhosa, equipe de missões. Pois bem, vamos agora dar prosseguimento ao nosso estudo. Hoje estaremos estudando mais uma rica lição da Escola Bíblica Dominical. Estaremos estudando a lição de número 11. Lembrando que nesse segundo trimestre do ano de 2025, nós estamos estudando na classe dos adultos, estamos estudando o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João. Não estamos estudando 100% do capítulo, não estamos estudando todos os versículos, mas estamos estudando sim dentro do livro de João. E o tema da nossa lição principal desse trimestre é falando sobre o Verbo de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. É uma referência a Jesus Cristo, que é a palavra, e essa palavra se materializou. Paulo fala que Jesus Cristo, ele sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. O apóstolo João disse que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e Deus veio e habitou entre nós. O Senhor Jesus Cristo ensinou muitas coisas para os seus discípulos, e hoje nós iremos estudar sobre a intercessão de Jesus pelos discípulos. Guarda aí, o tema do nosso estudo de hoje é sobre oração, sobre intercessão. Iremos observar que o Senhor Jesus Cristo, ele intercedeu por si mesmo ou por si próprio. Ele intercedeu pelos apóstolos e ele também rogou a Deus, pediu a Deus, intercedeu a Deus em favor daqueles discípulos que no futuro iriam crer através da palavra de Jesus, ou futuros servos do Senhor. Texto áureo: e a vida eterna é esta, que conheço a Ti só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste.
Essa palavra está em João capítulo 17, versículo 3. A verdade prática nos diz assim: a oração que Jesus fez ao Pai em favor de si próprio, dos seus discípulos e da sua igreja, reza ainda nos dias atuais. Agora nós iremos ler o texto bíblico que nós iremos nos basear, ou o texto bíblico que será baseado nos nossos comentários. Está escrito na Bíblia Sagrada em João capítulo 17, versículo 1 ao 3 e também versículo 11 ao versículo 17 do mesmo capítulo, que é o capítulo 17. Jesus falou essas coisas e, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que também o teu Filho glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. E a vida eterna é essa, que conheçam a ti só por o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. E eu vou para ti, Pai Santo. Guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardávamos em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti, e digo isso no mundo, para que também a minha alegria completa em si mesmo. Para que tenham a minha alegria completa em si mesmo. Dê-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Olha que bênção, irmão. A oração do Senhor Jesus em favor dos apóstolos, em favor dele, em favor dos futuros adoradores. Quando falamos de oração, nós lembramos de milagre, lembramos de amizade com Deus, lembramos de um diálogo com o Senhor. A Bíblia fala sobre oração, a Bíblia fala sobre clamar, invocar o nome do Senhor. Eu gostaria que você atentasse para o que eu vou te falar aqui. Existe uma diferença entre você clamar ao Senhor por si mesmo. Existe uma diferença entre você invocar o nome do Senhor. Existe uma diferença quando nós falamos de oração intercessória. Nós não estamos focados no significado da palavra clamar, invocar, bater, insistir. O objetivo dessa lição é nos mostrar que, assim como Jesus Cristo intercedeu pelos apóstolos, intercedeu por nós antes de subir ao céu, eu e você também podemos interceder pelas pessoas, interceder pelas nações, interceder por aquelas pessoas que nos pedem oração. O ministério sacerdotal. Vamos voltar o nosso pensamento para o Antigo Testamento, né? A Bíblia fala sobre os sacerdotes que intercediam em favor do povo de Israel. O profeta no Antigo Testamento, ele falava com o povo, transmitindo uma mensagem de Deus. O profeta levava até o povo a mensagem de Deus. Já o sacerdote tinha uma função diferente. O sacerdote levava até a Deus as necessidades do povo, o arrependimento do povo. O sacerdote intercedia, rogava a Deus, pedia a Deus que abençoasse o povo. O sacerdote ele era o intermediário. Já na Nova Aliança, no Novo Testamento, nós encontramos o Senhor Jesus fazendo esse papel de sumo sacerdote. Sim, encontramos Jesus fazendo o papel de sacerdote. E Jesus Cristo, ele é hoje o nosso sumo sacerdote, porque a Bíblia fala, né?
que Jesus Cristo, sendo nosso sumo sacerdote, está ao lado do Pai intercedendo por nós. Gostaria de ler a introdução. Na presente lição, iremos explorar João 17. Este capítulo descreve a oração mais significativa que o nosso Senhor fez em benefício de si mesmo, ou seja, a sua glorificação, bem como a dos seus discípulos e dos cristãos que viriam a crer no futuro próximo. A oração sacerdotal de Jesus é uma importante lição sobre a unidade do povo de Deus, no seu reino e o propósito de promover o Evangelho de Jesus no mundo. Meus amados irmãos, o Senhor Jesus Cristo, Ele não só ensinava com palavras, mas ensinava também através das atitudes. O Senhor Jesus, Ele nos deixou vários exemplos de boas atitudes a serem imitadas. O Senhor Jesus nos deu o exemplo da humildade quando lavou os pés dos discípulos. O Senhor Jesus nos deu o exemplo de perdoar, amar, pregar o Evangelho. O Senhor Jesus nos deu o exemplo de não julgar segundo a aparência. Jesus Cristo se aproximou das pessoas rejeitadas naquela época, né? Como no caso da mulher samaritana, que era vista como uma pessoa imoral, e muitas pessoas que eram tidas como pessoas imorais naquela época, os religiosos se afastavam e ensinavam as pessoas a se afastarem delas. E aí quando os religiosos, nesse caso principalmente o grupo dos fariseus, né, viam Jesus dialogando com pessoas de classes diferentes da deles, né, como por exemplo os cobradores de impostos, no caso de Zaqueu, no caso de Mateus, que tinha o nome de Levi também. Tem um caso lá da mulher sírio-fenícia, né, que se aproximou de Jesus, mas Jesus fazia questão Jesus deu para ela o perdão, Jesus restaurou a vida espiritual dela. Tem o caso de Maria Madalena, que tinha vários demônios. Então a gente vê aí, né, pessoas que eram rejeitadas. Tem o caso do demoniado gadareno, né, que morava nos cemitérios, uma pessoa possessa de demônio, mas Jesus entrou no barco, foi até Gadara e ali tirou os demônios que estavam na vida daquelas pessoas. Então Jesus nos deu vários exemplos de nos aproximar dos perdidos. E o Senhor Jesus também deixou esse grande exemplo, o exemplo da oração. Jesus não só falava, como vivia na prática a oração. A Bíblia fala que Jesus Cristo, Ele orava nos montes, Jesus Cristo, Ele orava no templo, Jesus orava na sinagoga, Jesus orava nos desertos. A Bíblia fala que a fama de Jesus crescia, e quanto mais a fama de Jesus crescia, quanto mais as pessoas falavam sobre ele, o Salvador chegou, será que ele é o Messias? Será que ele é o aguardado pela nação? Será que ele é um profeta? Será que ele é um profeta do Antigo Testamento que ressuscitou? Será que ele é João Batista? Coisa do tipo, sabe? As pessoas falavam de Jesus daqui, Jesus dali, queriam lhe fazer rei antes da hora. A popularidade de Jesus, a fama de Jesus crescia cada vez mais, e diz a Bíblia que quanto mais, traduzindo aqui as minhas palavras, a fama de Jesus crescia, ele então procurava se retirar do meio da multidão e procurava um lugar particular para orar ao Pai, buscar a presença do Pai. Aqui nós já aprendemos, irmãos, nós aprendemos que vai um conselho para você, né, serve para mim também. Se a sua agenda de pregação tem aumentado, se os convites para você pregar, para você louvar têm crescido, se as pessoas enxergam você como uma mulher de Deus, como um homem de Deus, se as pessoas passaram a falar mais de você como uma pessoa íntegra, se o número de seguidores seu nas redes sociais aumentarem, esses e outros motivos são mais do que o suficiente para você entender. Você tem que se esconder cada vez mais, esconder entre aspas, né? No que diz respeito a esconder
no esconderijo de Deus, esconder atrás da Bíblia no que diz respeito a deixar que a palavra de Deus seja glorificada e não você. Entenda que é necessário você diminuir cada vez mais e Deus crescer. Quanto mais você se tornar uma pessoa popular, mais você deve ser uma pessoa humilde, mais você deve ir para o altar da oração, buscar a presença de Deus, honrar a Ele, agradecer a Ele por tudo isso que as pessoas falam a respeito de você, mas que no fundo, quem faz isso é Ele, quem merece honra é Ele, quem merece glória é Ele. Então Jesus nos deu esse exemplo da oração. Oração sacerdotal, ou seja, Jesus Cristo sempre orava pelos discípulos. E Jesus Cristo sabia, irmão, que o seu tempo aqui na terra, como homem, seria pouco. Tanto é que calcula-se que o ministério de Jesus Cristo tenha durado aproximadamente 3 anos e meio, no máximo 4. Ele gastou esse tempo ensinando os discípulos muitas doutrinas, né, importantes. Uma das doutrinas que eu gosto muito quando ele, aquele ensinamento, aquela série de ensinamentos dele, né, que está escrito em Mateus capítulo 5, né? Jesus vendo da multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os discípulos. E Jesus, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Quer saber um pouco mais? Pode ler na sua casa aí depois, Mateus capítulo 5. Então, meus queridos irmãos, Deus ensinou no Antigo Testamento sobre a necessidade de interceder. O que é interceder? Interceder é quando você se coloca no lugar do outro para buscar a Deus em favor da sua pessoa, em favor daquela pessoa. Diz um texto bíblico assim: chorai com aqueles que choram, alegrai-vos com aqueles que se alegram. E o sacerdote, irmãos, diz a Bíblia que tinha o sacerdote e o sumo sacerdote. Vamos para o Antigo Testamento agora. Deus ordenou que construísse ali o tabernáculo no deserto, e esse tabernáculo foi edificado, levantado, e as 12 tribos de Israel ficavam ao redor do tabernáculo. E ali ficava os chamados sacerdotes, descendentes de Arão. Arão era irmão de Moisés. E eles eram da tribo de Levi. E os sacerdotes, eles ficavam ali juntamente com os levitas, realizando culto em adoração a Deus, recebendo os animais, os sacrifícios do povo. Porém, existia o chamado sumo sacerdote. O sacerdote, escuta bem, o sacerdote, ele ficava ali no pátio do tabernáculo e tinha acesso também à primeira repartição ali do santo lugar, chamado de santo lugar também, que tinha uma tenda e tinha uma divisão. A primeira divisão, ou na primeira entrada, era chamado de santo lugar. Ali os sacerdotes ficavam realizando o trabalho do Senhor, ali ficava o candelabro, ali ficava a mesa com os pães, tinha um outro utensílio ali, além da mesa, a mesa dos pães. Agora não me recordo o outro utensílio. Certo é que na outra repartição, chamado de Santo do Santo, ficava a Arca da Aliança. E nesse Santo do Santo, somente o sumo sacerdote entrava uma vez por ano para oferecer sacrifício por ele e sacrifício em favor do povo de Israel. E aí nós chegamos na nova aliança, no tempo de Cristo, e nós observamos Cristo fazendo essa oração sacerdotal, orando em favor de si mesmo, orando em favor dos apóstolos, orando em favor daqueles que iriam crer. E a palavra de Deus nos mostra, né, que Jesus Cristo, ao ressuscitar, ele subiu ao céu, não de imediato, né, depois de 40 dias, subiu ao céu
e hoje está à destra de Deus. O diácono Estevão, que foi o primeiro mártir da igreja primitiva, está ali nos primeiros capítulos de Atos dos Apóstolos, ele conta que ele viu o céu aberto, ele viu o Filho do Homem, uma referência a Jesus sentado ao lado do Pai. Existem vários textos bíblicos que nos falam sobre isso, principalmente ali na carta aos Hebreus. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Cadê? Aqui tem o capítulo 7 de Hebreus, por exemplo, fala sobre o sacerdote de Melquisedeque. Era uma figura do sacerdote eterno, que é o Senhor Jesus. Cadê? Tem muitas... Glória a Deus. Hebreus capítulo 7, versículo 23. E na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Mas este, se referindo a Cristo, porque permanece eternamente, tem um sacerdote perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles, porque nos convia tal sumo sacerdote. Olha só, porque nos convia tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse como o sumo sacerdote de oferecer cada dia sacrifício, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo. Glória a Deus. Então, Jesus Cristo, ele não precisou oferecer sacrifício por ele. E nós glorificamos a Deus que hoje ele está ao lado do Pai, intercedendo por nós. Primeiro ponto, a oração de Jesus e sua glorificação. A oração de Jesus, entre todas as orações do Senhor, documentada nos Evangelhos, é indiscutível que foi João quem relatou possivelmente a mais elevada oração de Jesus. Lembra que nós lemos João capítulo 17, versículo 1 ao 26? No início de João 7,1 está escrito: Jesus falou essas coisas. Essa frase remete ao discurso do Senhor sobre a vinda do Espírito como Consolador, conforme estudado anteriormente. É como se fosse uma sequência do mesmo sermão, porque também naquela época não existia divisão de capítulo e versículo como nós temos hoje. Certamente, o local onde o Senhor se encontrava era o mesmo em que partilhou a última ceia com seus discípulos, em relação à oração de Jesus do capítulo 17. Os estudiosos costumam se referir a ela como a oração intercessória, a oração sacerdotal de Jesus ou a oração da consagração. Nosso Senhor apresentou essa oração em pelo menos 3 partes. Ele orou por si mesmo, ele intercedeu pelos seus discípulos e também fez uma oração pela igreja futura. Então essa oração é dividida em 3 partes. Oração intercessória. O que é oração intercessória? Vou dar um exemplo aqui. Lembra do episódio lá, lembra do que Deus fez com os moradores de Sodoma e Gomorra e outras cidades também, mas a Bíblia dá ênfase a Sodoma e Gomorra? Pois é, talvez você pode pensar, mas Deus não deu oportunidade para aquele povo mudar de vida, Deus não deu oportunidade para aquela geração se arrepender. Por que Deus não deu um tempo para eles, e etc, etc. Gente, mas esse Deus que vocês creem é um Deus maldoso, é um Deus que mata sem dar oportunidade. Não é bem assim. Deus, irmãos, Deus é muito mais santo do que a gente imagina. Há quem diga e há quem crê, né? Tem pessoas que acreditam que Deus é só amor e ponto final. Deus nos ama do jeito que a gente quer. Deus não está interessado na nossa forma de amar. Deus está interessado se nós estamos felizes com a nossa forma de amar.
Então só procura ver o lado misericordioso, bondoso, amoroso do Criador. Mas não olham para o seu lado de santidade, o seu lado de justiça, o seu lado que requer mudança de vida. Eles não conseguem enxergar o lado de Deus como alguém que tem leis e que essas leis devem ser obedecidas, observadas. As leis dos homens, que diz respeito à regra de conduta. A partir do momento que o homem desobedece, ele já quebra princípios, já está sujeito a ser processado, condenado e assim por diante. Imagina as leis do Criador. Então diz a Bíblia que Deus enviou 3 anjos até Abraão. Fez promessas naquele dia, fez para Abraão, para a família de Abraão, mas em particular, no que diz respeito aqui ao contexto do estudo, Deus está virado com Sodoma e Gomorra, porque aquele povo não queria se voltar para o Senhor. Era um povo que praticava muitos pecados contra Deus, entre eles, a qual nós acreditamos, né? Era o pecado do homossexualismo, porque a Bíblia fala que a população da cidade queriam que Ló colocasse para fora aqueles 2 anjos ali, a fim de que eles entrassem nesses anjos que estavam ali como seres humanos, né? Eles queriam ter relação com aqueles anjos. Então por aí dá para você ver como é que estava a situação daquela cidade. Mas não era só esse pecado, tinha outros pecados também. Mas o certo é que, dentro do contexto aqui do estudo, diz a Bíblia que Deus decidiu destruir Sodoma e Gomorra e Abraão começou a interceder em favor da população de Sodoma e Gomorra. Diz a Bíblia que Abraão começou a orar ao Senhor: Senhor, o Senhor vai destruir Sodoma e Gomorra. Senhor, tenha misericórdia. Se na cidade de Sodoma e Gomorra existir, suponhamos aqui, 50 justos, mesmo assim o Senhor vai destruir Sodoma e Gomorra? Vamos ler aqui a oração intercessória de Abraão em favor daquela geração. Vamos ver se a gente encontra aqui no livro de Gênesis, capítulo 18, a partir do versículo 23. E chegou-se a Abraão, dizendo: destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruí-lo-ás também, e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti que faça tal coisa, que mate o justo com o ímpio. Aí Deus responde: se eu em Sodoma achar 50 justos, não vou destruir a cidade. E aí Abraão prossegue dizendo, prossegue intercedendo, né? Se porventura faltarem desses 50 justos, 5, destruirás por aqueles 5 toda a cidade? Então, Abraão orando ao Senhor, intercedendo ao Senhor: Senhor, se tiver 50 justos, o Senhor vai, mesmo assim, o Senhor vai destruir a cidade? Aquele número só foi diminuindo, só foi caindo, 50, Senhor, se tiver 45, se tiver 30, então a gente vê aí que infelizmente não restou nem 5 justos naquela cidade. Só salvaram Abraão e suas 2 filhas. Então, nós aprendemos aqui que Abraão fez a parte dele, Abraão entrou na brecha, Abraão intercedeu. Meu irmão, minha irmã, é um privilégio muito grande quando nós nos prostramos diante de Deus, intercedemos em favor em favor de alguém, em favor da igreja onde nós frequentamos, em favor dos membros da igreja, em favor dos departamentos. Senhor, eu quero orar em favor da mocidade, em favor do coral, em favor do conjunto, em favor dos novos convertidos. Senhor, eu quero orar em favor daqueles que ainda não tiveram encontro com o Senhor, ou que as suas mentes ainda não foram iluminadas pela verdade do Evangelho. Inclusive, até eu abro parênteses aqui para pedir aos irmãos que orem em favor da paz ali em Israel.
Eu reconheço que Jesus Cristo disse que queria surgir guerras e rumores de guerra, como um dos sinais da vinda dele. Isso aí é notório, está escrito em Mateus capítulo 24. Porém, isso aí não nos impede da gente interceder em favor dos inocentes, em favor das pessoas que estão ali naquela divisória ali, naquele campo de batalha, pessoas inocentes. Ore pela paz de Jerusalém. E lembrando, irmãos, que aos olhos humanos é uma guerra, existem vários motivos que têm promovido aquela guerra. Não vou entrar nesse detalhe aqui, mas eu quero te dizer que existe também a questão espiritual. Em primeiro lugar, o diabo não gosta de você, não gosta de mim, não gosta do ser humano que é a imagem e semelhança de Deus. Ele quer mais é que nós venha se explodir, venha morrer, venha partir desse mundo sem a salvação. Segundo lugar, o diabo odeia a nação de Israel, porque por vários motivos, um deles é que a nação de Israel é o povo que Deus escolheu para revelar os santos oráculos divinos, a lei dos 10 mandamentos. O Antigo Testamento veio de Deus entregue ao povo de Israel para abençoar outras nações. O Salvador, a qual nós cremos que é Jesus Cristo, o Messias prometido do Antigo Testamento, ele veio da tribo de Judá, ele era, como humano, ele era judeu. Então, e tipo assim, como é que eu posso dizer para os irmãos? Vários motivos, requisito espiritual. Então o diabo odeia aquela nação. Oremos pela paz de Jerusalém. Intercedemos, interceda. Se coloque na brecha, esquece de você por um momento e comece a buscar ao Senhor em favor da libertação também das pessoas que estão no mundo das drogas, da prostituição, da idolatria. Interceda, ore em favor de muitas crianças nesse mundo que estão no orfanato, crianças, adolescentes, jovens. Ore em favor das viúvas. Você pensa que as viúvas não sofrem? Perderam os seus esposos, a maioria delas, idosas, estão morando sozinhos. Às vezes ficaram desamparadas, muitas não eram aposentadas, não tiveram auxílio nenhum do governo, não tem auxílio nenhum do governo, às vezes o esposo não deixou nenhum benefício, às vezes mora de aluguel. Tem muita gente para você interceder. Ore em favor das pessoas que estão na Cracolândia. Quando a gente fala de Cracolândia, a gente lembra de São Paulo, mas não é só São Paulo. Existem vários lugares no mundo onde existe um lugar ali que eles criaram para estar usando droga. Ore em favor dos presidiários. Enfim, irmãos, acontece que a maioria de nós somos, por falta de um conhecimento, às vezes somos egoístas. Nos preocupamos mais em orar por nós. Senhor, eu quero isso, Senhor, eu quero aquilo, eu preciso disso, preciso daquilo. Mas a partir de hoje você vai mudar a sua mentalidade. Você vai lembrar das outras pessoas, você vai se colocar na brecha, você vai interceder, você vai estar ali servindo como intermediário. Aí, irmão de Deus, mas você não diz que Jesus aqui é o nosso intercessor? Sim, Jesus é o nosso sumo sacerdote. Porém, hoje, na nova aliança, através do Senhor Jesus Cristo, todos nós, crentes, temos o ministério da intercessão. Antigamente era só o sumo sacerdote que entrava na presença, no Santo do Santo, uma vez por ano, e também só o sacerdote, porque tinha um sacerdote e tinha um sumo sacerdote. Então só eles é que tinham esse dever de estar intercedendo pelo povo. O povo não tinha esse livre acesso à presença de Deus como nós temos hoje. Tem um texto bíblico para nos dar base sobre isso que eu estou falando. Tem um texto bíblico que diz que quando Jesus Cristo morreu, o véu do templo se rasgou de cima para baixo. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Cadê? Só o Senhor é Deus. Mateus capítulo 27, quero falar um pouquinho para você sobre isso. Mateus capítulo 27, versículo 51. E eis que o véu do templo se rasgou em dois de
alto a baixo, e tremeu toda a terra e fenderam-se as pedras. O que isso significa? Significa, meus amados irmãos, que ali no santo lugar tinha uma cortina, e essa cortina fazia divisão ali, voltando lá para o período do tabernáculo. Não estou falando do templo não, tinha essa cortina, mas pós-construção do templo, essa cortina continuou existindo. A cortina fala de separação, fala de divisão, onde só o sumo sacerdote podia ter acesso à presença de Deus. E a Bíblia fala que quando Jesus morreu, o véu do templo, uma cortina, rasgou-se de cima para baixo. Ou seja, isso significa que a partir daquele momento, não só o sacerdote, não só o sumo sacerdote, não só o levita, a partir daquele momento, não só os profetas, todos tinham livre acesso à presença de Deus, de buscar ao Senhor, de ter uma comunhão maior com o Senhor. Então hoje, no Novo Testamento, todo adorador, seja mulher, seja homem, seja judeu, seja grego, qualquer ser humano pode ter livre acesso à presença de Deus, falar com Deus, interceder. Senhor, te peço em nome de fulano, em nome de ciclano. Então Jesus Cristo, ele não é o Salvador apenas da igreja, ele é o Salvador de todo aquele que crê nele, todo aquele que busca ele, todo aquele que espera nele. Deus, ele não é Deus apenas dos judeus. Lembra lá quando a mulher samaritana, Senhor, vejo que tu és profeta. Eu soube que o lugar onde se deve adorar é aqui em Samaria. Vocês, judeus, já dizem que é em Jerusalém. E Jesus fala o quê? Mulher, a hora vem em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então o Pai, o Criador dos céus e da terra, não é Deus apenas dos samaritanos, não é Deus apenas dos judeus, não é Deus apenas da igreja. O Deus de Abraão, Isaac e Jacó, ele é Deus de todo aquele que o crê e que o busca em espírito e verdade. E Jesus Cristo, ele não é o Salvador apenas da igreja. Jesus Cristo, ele é o Salvador de todo aquele que crê nele. Paulo fala, se com o seu coração, com o seu entendimento, você crê que Jesus Cristo é o Salvador, se com a sua boca você confessar que Jesus Cristo é o seu Senhor, irmão, você está salvo. É o primeiro passo para ter a salvação, é crer, é se arrepender, é reconhecer que existe esse Deus, o Deus Criador dos céus e da terra, que só Ele pode dar vida eterna para o ser humano. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Eu vou fazer um breve comentário aqui. Segundo o subponto, os discípulos recebem a palavra. Apesar de certas ocasiões, os discípulos terem encontrado dificuldade para compreender completamente os ensinamentos de Jesus, as suas recordações foram reavivadas pelo Espírito Santo. No versículo 6, Jesus referiu-se ao Pai, afirmando que os seus discípulos mantiveram a mensagem recebida e guardaram a tua palavra. Ao vivermos conforme a palavra de Deus, aceitamos obedecer os seus ensinamentos. Então, nós encontramos aqui no versículo 6, né, na oração de Jesus Cristo. Inclusive, eu vou ter que deixar a Bíblia aqui aberta no texto bíblico, porque tem umas referências aqui que não está na revista, mas que eu quero, na medida do possível, estar lendo para os irmãos. João 17,6. Manifestei o teu amor, manifestei o teu nome aos homens que o Senhor me deu. Eram teus, mas tu me deste e guardaram a tua palavra. Era Jesus intercedendo ali em favor dos apóstolos. Era Jesus Cristo mostrando que, Pai, essas criaturas te pertencem, mas por um tempo o Senhor me deu. Eu manifestei o teu nome a eles e eles creram em tua palavra. Protegidos no mundo, o versículo 14 afirma, deles a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo,
assim como eu não sou do mundo. Então, meus queridos, os apóstolos de Cristo, eles foram odiados por causa da sua fé no Senhor Jesus. Se você sofre algum tipo de perseguição, não pense que você é o único que passa por isso nesse mundo. Se você sofre algum tipo de rejeição, calúnia, crítica, zombaria, brincadeira de mau gosto, porque você é um crente, não se desespere, não pense que você é um coitadinho, não pense que Deus não olha para você, não pense que é só você que passa por isso. Você passa por isso porque, primeiro que você está na luz, segundo que você é um seguidor de Cristo, e todo seguidor de Cristo que procura seguir a Cristo fielmente, o apóstolo Pedro ele diz que nós sofreremos perseguição. O Senhor Jesus Cristo ele alertou sobre isso. Ele falou aos discípulos, né? Que iria chegar um momento que muitos deles iriam ser presos, julgados, condenados por causa do nome dele. E a história cristã nos mostra, meus amados irmãos, que a maioria dos comentaristas bíblicos baseados na tradição cristã, em relatos na chamada tradição oral, mas também na tradição escrita, ali no início do primeiro século, existem escritos que nos mostram que a maioria dos apóstolos do Senhor Jesus Cristo, eles morreram de forma cruel. Muitos morreram de forma cruel. A gente fala muito sobre Paulo, né? Que segundo a tradição cristã, foi degolado, cortaram o seu pescoço, na ocasião em que o imperador Nero estava reinando ali no Império Romano, isso aí aproximadamente no ano 65 depois de Cristo. Acredita-se que foi nessa ocasião também que o apóstolo Pedro morreu crucificado, segundo a tradição cristã, de cabeça para baixo, porque ele não se via digno de morrer na mesma posição em que o seu Senhor havia morrido. Tem um texto bíblico falando sobre Estevão, né, que morreu apedrejado, porque acusaram ele de blasfêmia, quando ele dizia que Jesus Cristo era o próprio Deus, afirmando aquilo que Jesus próprio falou, né? Eu e o Pai somos um. Jesus disse, eu sou a porta, eu sou o pão da vida, e assim por diante. Quando ele fala, eu sou, ele está colocando ele em pé de igualdade com o Pai, porque na antiguidade, né, quantas vezes Deus falou, o grande eu sou, ali através de Moisés. Senhor, vou falar o que para Faraó? E Deus falou para Moisés, diga para Faraó que o grande eu sou o enviou. Então não existia nada de blasfêmia nas palavras de Estevão, mas ele morreu apedrejado, mas não negou o nome de Jesus, e ainda disse, né, Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Tem um exemplo de Tiago, irmão do apóstolo João, está registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 1, que o rei Agripa, me parece que esse rei Agripa, ele era neto de Herodes o Grande, e ele mandou matar o apóstolo Tiago, irmão do apóstolo João. Cortaram a cabeça ali do apóstolo Tiago, e tantos outros exemplos, né? A Bíblia fala sobre Pedro e João, que foram presos, né? Está ali em Atos dos Apóstolos, capítulo 4. A Bíblia fala em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, sobre a prisão de Paulo e Silas ali na região da Macedônia. Os evangelistas, irmãos, eles foram mortos de forma muito cruel, mas eles não negaram o nome de Jesus, eles guardaram a palavra do Senhor, como o texto bíblico está dizendo, né? Protegidos no mundo. Então Jesus Cristo rogou ao Pai que protegesse eles, que livrasse eles do mal. Glória a Deus nas alturas. Vamos dar prosseguimento aqui. Cadê? Protegidos do mundo. O versículo 14 afirma, deles a tua palavra, e o mundo os odiou. Então guarde isso aí. Odiaram Jesus.
ao ponto de matarem. Odiaram os apóstolos, odiaram os diáconos, odiaram os evangelistas, odiaram as mulheres que seguiram a Jesus. E até hoje vai ser sempre assim, irmão. Até que Deus possa cumprir por completo o plano dele de restauração. Então, se você é odiado por ser um cristão, glorifique o nome do Senhor. Você é um privilegiado. Quando chegar lá no céu, na eternidade, você vai ver, valeu a pena todo o sofrimento por causa da palavra de Deus, por causa de Jesus. A oração de Jesus pelos que viriam a crer, oração pela unidade da igreja, nessa terceira parte, isso, cadê aqui? Acabou que passou uma parte aqui que eu não observei, cadê? Isso mesmo. Passou um comentário aqui que eu não comentei, a oração de Jesus pela sua glorificação. Na oração de Jesus, pedindo por sua glorificação, havia um significado espiritual. Assim, em sua conversa direta com o Pai, Jesus declara que é chegada a hora, referindo-se ao momento em que o Pai o glorificaria por meio de seu sacrifício redentor. Então, meus amados irmãos, Jesus orou ao Pai dizendo: glorifique teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique. Eu estava analisando que a maior glória de Deus, eu particularmente acredito, né, que a maior glória de Deus foi a manifestação de Jesus Cristo a esse mundo. E Jesus rogou ao Pai dizendo: glorifica, olha só, glorifica teu Filho. Esse glorifica era Jesus pedindo ao Pai para que as pessoas conhecessem o nome dele. Que tipo de glorificação seria essa? Mediante a sua morte, o mundo conheceria e a vida eterna seria oferecida a todos que o aceitassem. Então, glorificar alguém significa torná-lo conhecido. Jesus seria reconhecido como Filho de Deus. Então, Jesus Cristo estava pedindo ao Pai: glorifica o teu Filho. Era Jesus pedindo ao Pai: Pai, o meu desejo é que as pessoas me reconheçam como Salvador das suas vidas, reconheçam que eu estou no Pai, que o Pai está em mim. O meu desejo é que as pessoas reconheçam que o Senhor me enviou a esse mundo. O meu desejo é que as pessoas reconheçam que só existe um Pai, um Criador, que é o Senhor. Glorificação, glória. Quando eu falo de glória, eu lembro do Antigo Testamento, quando Deus mandou que fosse construído ali o tabernáculo, e Deus, ele numa coluna de fogo, ele se manifestava ali no tabernáculo. Era a glória de Deus, tabernáculo tem um sentido de palavra, tem um sentido de tabernaculou. Deus tabernaculou ali entre o seu povo no requisito espiritual, manifestou a tua presença. No livro dos profetas menores, livro do profeta Ageu, o povo ali estava reconstruindo a casa do Senhor, e aquela casa não tinha a mesma beleza do tempo, da época do templo de Salomão. E o profeta Ageu então traz uma palavra de incentivo para aquele povo, dizendo que não era para eles desanimar, era para eles continuar a construção do templo, a reforma do templo, continuar congregando, buscando, crendo que a glória daquela última casa seria maior do que a da primeira. Essa última glória aí estava apontando para a presença de Deus, estava apontando para... Era como se fosse uma profecia anunciando a glória maior que estaria para vir, que seria o próprio Deus, a pessoa de Jesus. Em João capítulo 1, nós encontramos João falando um pouco sobre a manifestação dessa glória, a presença do Deus vivo entre o povo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, se referindo a Jesus, e o Verbo era Deus.
Ele estava no princípio com Deus, se referindo a Cristo. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Versículo 14, e o Verbo se fez carne e habitou, tabernaculou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de vaidade. Então nós encontramos aí a manifestação da glória de Deus, chegando ali entre o povo de Israel. No livro do profeta Ezequiel tem uma visão. Nessa visão ele vê a glória de Deus saindo do templo, a presença de Deus saindo do templo e não voltando mais. Então a gente vê essa glória de Deus manifestada no Novo Testamento, Jesus entrando ali no templo para cultuar a Deus, Jesus entrando no templo e pregando e mostrando que o cumprimento, que as profecias se cumprem nele, era a glória de Deus entrando ali no templo. O povo rejeitou a glória de Deus, o povo rejeitou o Senhor Jesus. Mas antes da conclusão dessas profecias, nós encontramos a oração de Jesus, dizendo: me glorifica, meu Pai, com aquela mesma glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. Oh, glória a Deus, bendito seja o nome de Jesus. No versículo 5 está escrito: e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Essa referência à glória se relaciona à divindade do nosso Senhor com o Verbo divino, antes da sua encarnação. Na realidade, o que Jesus solicita é a glorificação mútua entre o Filho e o Pai. Somente nosso Senhor, o Filho de Deus, poderia fazer tal pedido por essa glorificação, uma honra que ele possuía. Então, amados irmãos, Jesus Cristo intercedendo por si mesmo, Jesus Cristo intercedendo pelos discípulos e também Jesus Cristo intercedendo por aqueles que iriam crer. O terceiro ponto nos diz assim: a oração de Jesus pelos que viriam a crer. Agora nós encontramos Jesus intercedendo ao Pai, não só pelos apóstolos, mas agora a ênfase aqui é essa. Ele começa a interceder pela futura igreja, por aqueles que iriam se converter através da pregação do Evangelho. Aqui nós encontramos Jesus intercedendo por você, intercedendo por mim. Vejamos, oração pela unidade da igreja. Nessa terceira parte da sua súplica, ou da sua oração, Jesus pediu pela unidade da igreja. Mais do que uma unidade de natureza eclesiástica ou orgânica, Jesus intercedeu pela harmonia espiritual do seu povo. Nosso Senhor ansiava por uma união genuína, tal como que existe entre ele e o Pai. Vejamos o que está aqui em João, capítulo 17, versículo 21. 17, 21. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então Jesus estava orando, intercedendo aqui, também pela unidade da igreja. Pode até existir vários ministérios cristãos com diversos nomes, como por exemplo, Igreja Assembleia de Deus, Igreja Deus Amor, Igreja Maranata, Igreja Adventista, Igreja Batista, Igreja Universal. Pode ter o nome de várias igrejas cristãs, títulos cristãos, para identificar que ali é uma igreja cristã, que é uma igreja evangélica. Mas eu quero que você saiba que a Bíblia não diz que quando Deus olha para o céu, ele fala: não, vou abençoar aquele crente porque aquele crente da igreja adventista. Eu vou abençoar aquele crente da igreja batista. Não, a partir de hoje eu vou honrar aquele irmão porque aquele irmão é da igreja universal. Não vou honrar aquele irmão porque aquele irmão é da igreja X, da igreja A, da igreja B. Não está escrito nada disso na Bíblia. Mas o nosso Deus, irmãos, através da oração de Jesus estava orando, Jesus estava rogando ao Pai, pedindo ao Pai que todos nós, corpo de Cristo, porque Cristo ele é a cabeça da igreja, nós, o corpo dessa cabeça, nós somos
a noiva de Cristo, Cristo é o noivo. Então Jesus estava orando, pedindo ao Pai para que todos nós, cristãos, independente da igreja onde você frequenta, mas se a igreja é uma igreja que ensina a palavra de Deus como ela é, você é um salvo em Cristo, se assim você crê. Ouviu uma pregação? Vai na Bíblia, ver se aquilo que está sendo pregado está de acordo com a Bíblia. Então Jesus estava orando em favor da unidade da igreja. O que é unidade? A unidade fala de comum acordo, uma só fé em Jesus, uma só esperança em Jesus, uma só expectativa de todos morarem na eternidade com Jesus. Unidade fala também de um só propósito, de nós estarmos ali orando pelo crescimento da nossa vida espiritual, orando pela restauração espiritual das famílias, orando em favor dos necessitados, orando pelo bem-estar da igreja e assim por diante. Então, Jesus tinha essa preocupação. Oh, glória a Deus, uma comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Propósito da unidade. O propósito da unidade espiritual da igreja, conforme a intercessão do nosso Senhor, é que o mundo creia que tu me enviaste. Olha só, um dos propósitos da união da igreja. Através da união da igreja, o mundo, através da união da igreja, nós vamos ter um só testemunho. Que testemunho é isso? O testemunho de que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. O testemunho de que Jesus Cristo foi enviado pelo Pai. Olha só. Em Atos dos Apóstolos, o Senhor Jesus Cristo, ele disse: sereis minhas testemunhas, e sereis minhas testemunhas, em Jerusalém, em Samaria, em toda a Judéia, e sereis minhas testemunhas. Testemunhas fala daquilo que você vê, daquilo que você ouviu. Há quem diga que um dos significados da palavra testemunha no grego é mártires, e sereis meus mártires, e sereis minhas testemunhas, sereis aqueles que irão sofrer por causa do meu nome. Então o que acontece? A igreja unida, nós vamos ter só uma pregação, dentro do contexto aqui. Que pregação é essa? Todos anunciando: Jesus Cristo voltará, Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o Verbo de Deus, Jesus Cristo é o único que pode interceder por nós. A Bíblia não fala que é Jorge, que é Maria, que é Cosme, que é fulano, que é ciclano, que é Bertano, que morreu e voltou à vida, que não existe isso, é chamada reencarnação e assim por diante. Não, mas a Bíblia fala que debaixo do céu só existe um nome. Tem até um texto aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Reconheço, existe muitas religiões no mundo, inclusive ontem na igreja eu estava até comentando com os irmãos que, segundo pesquisas, é provável que exista 2 bilhões de muçulmanos, né? Pessoas que fazem parte da religião do islamismo. E o islamismo, eles acreditam que Maomé é um profeta superior a Cristo. No entendimento deles, eles acreditam também, eles reconhecem que o Alcorão é um livro que é mais importante do que a Bíblia Sagrada, ou que Maomé veio realizar uma obra que Jesus não conseguiu realizar. O Espiritismo, acredita-se que no Espiritismo, hoje no Brasil, inclusive, segundo eu apurei, o Brasil é o país no mundo que possui maior quantidade de espíritas, membros da religião do Espiritismo. Hoje parece que são 4 milhões de adeptos, seguidores, e que fora essa parte existem uns 30, 40 milhões de simpatizantes. Você já ouviu falar sobre o hinduísmo? Segundo alguns comentaristas, o hinduísmo é a terceira maior religião no mundo no que diz respeito à quantidade de seguidores. Parece que no hinduísmo existe hoje 1,2 bilhão de seguidores. Essa religião se concentra principalmente na Índia, falando sobre falando sobre religiões que apresentam a sua crença, a sua filosofia
que na opinião deles não é só Jesus que pode interceder por nós, os deuses deles, os fundadores da religião deles podem também interceder por nós. Só que diferente de Cristo, diferente dos ensinamentos de Jesus, essas religiões, na maioria das vezes, elas ensinam que não é o Criador que vem a ter o pecador. Nessas religiões ensinam que não é o Salvador que vem a ter o perdido. Essas religiões ensinam que é o perdido que deve ir até o Salvador, mas não deve ir ao Salvador mediante o intercessor Jesus. Essas religiões ensinam que para o homem ser salvo, o perdido ser salvo, ele que tem que procurar fazer alguma coisa, amar, ajudar o seu próximo, não ser uma falsa testemunha, e aí vem um monte de regra. Meditação, isolamento, doação de roupa, doação de cestas básicas, fazer parte de um grupo religioso, coisa do tipo, sabe? Existem muitas outras informações que agora eu não me recordo. Mas o cristianismo, ou Jesus Cristo, já ensina diferente. Jesus Cristo ensina que a princípio, o homem não precisa fazer sacrifício nenhum para herdar a vida eterna. A única coisa que o ser humano tem que fazer, a princípio, primeiro passo, sabe como tem que fazer? É crer. A salvação já está aí disponível para você e para mim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o Senhor Jesus Cristo para morrer por mim. Está escrito em João capítulo 3, versículo 15. Então, Jesus já pagou o preço. Jesus Cristo já morreu por nós. E o que o homem tem que fazer para ser salvo? Crer. O primeiro passo é crer. Porque a salvação ela é oferecida de graça, entre aspas. De graça que diz respeito que você não precisa se martirizar, você não precisa fazer campanha para ser salvo, você não precisa andar de joelho de um lugar até no santuário, você não precisa pagar um voto, eu vou pagar um voto para me herdar a salvação, nada disso. A salvação ela já foi concluída e consumada através de Jesus Cristo, quando ele morreu por nós. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele disse: portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas que andam segundo o Espírito de Deus. Somos salvos mediante a fé em Cristo, mas é uma salvação oferecida por Jesus. Paulo diz que a nossa salvação, irmãos, ela é realizada mediante a graça de Deus. Nós somos salvos mediante a graça de Deus. Uma palavra grega aí, né? A gente vê aí favor imerecido. Nós não merecemos benefício nenhum, porque nós somos pobres e miseráveis pecadores. Mas a graça, que significa um favor imerecido, sabe quando você faz um favor para alguém? Eu vou ajudar, eu vou fazer o favor para fulano. Ela não merece, não, mas eu vou ajudar ela. Você está fazendo um favor para uma pessoa que não merece. Então a mesma coisa é nós não merecemos nada. Irmãos, tira esse pensamento de que Deus me abençoou porque Ele sabe do meu coração, Ele sabe que eu não desejo mal para ninguém, Ele sabe que eu sou uma pessoa justa, Ele sabe que eu amo o meu próximo, Ele sabe, irmãos, tira esse pensamento da sua cabeça. Deus, Ele te abençoa mediante a misericórdia dEle. Nós recebemos o ar que respiramos e muitos outros benefícios mediante a graça de Deus. Não é porque nós... eu sou bonzinho, não, é tudo pela graça, e graça significa favor imerecido. Nós não merecemos nenhum benefício de Deus, nenhuma bênção, nenhum milagre, mas Ele decidiu nos abençoar, nos conceder a salvação mediante a graça de Jesus. Então Jesus Cristo, Ele tinha esse propósito da unidade. Oração por encorajamento. Então o Senhor Jesus Cristo, Ele orou também, Ele intercedeu ao Pai, pedindo ao Pai que viesse a encorajar os seus filhos. Vamos observar o que está em João capítulo 17, versículo 21 e 22. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste.
E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos. Então é a oração de Jesus pela unidade da igreja. Nosso Senhor roga para que os discípulos sejam incentivados a manter essa unidade. Não é fácil, não. A Cristo em Cristo como único e suficiente Salvador é a principal razão da unidade cristã. Então nós louvamos a Deus, irmão. Nós louvamos a Deus. É interessante, né? Você sai da sua cidade, vai para outra cidade, vai lá, frequenta uma outra igreja. É uma igreja com um pastor diferente, uma igreja com membros diferentes, pessoas que você nunca viu na sua vida, mas você chega lá e parece que você já conhece eles há muito tempo. Sejam bem-vindos, uns se abraçam, você é daqui, você precisa de ajuda. O que é isso aí? Unidade em Cristo. Somos uma só família. E isso é uma obra realizada pelo Espírito Santo de Deus. E manter a unidade não é fácil, irmão. Eu seria um enganador se eu chegasse aqui para você e falasse: irmãos, é muito fácil ter uma igreja unida, é muito fácil ter um corpo de membros unido, um corpo de obreiros unidos. Não, não é fácil. Não, e não é só na igreja não, é em qualquer instituição no mundo, seja a família, seja na escola, seja entre a diretoria da escola, seja numa faculdade, seja no grupo de escola. Não é fácil manter a unidade. Por quê? Porque nós estamos lidando, nos relacionando com seres humanos. Cada ser humano, cada pessoa tem um DNA diferente. Tem um DNA diferente. Mas eu pareço com meu pai, olha só, como é que eu sou bonito, eu pareço com meu pai, eu sou lindo, eu pareço com minha mãe, coisa do tipo, um exemplo, sabe? Você pode carregar traços, características físicas do seu pai e da sua mãe, mas você possui um DNA diferente deles, cada pessoa tem um DNA diferente, cada pessoa possui características diferentes, personalidades diferentes, comportamento diferente. Cada pessoa muitas das vezes pensa diferente um do outro. Um gosta de café com açúcar, o outro não gosta, o outro gosta de café, mas gosta de café com pouco açúcar ou sem açúcar. Tem uns que não gostam de café, mas gostam de suco. Tem uns que gostam de estar no meio do povão. Eu gosto de estar no meio do povão, ouvindo o povão. Outros já gostam de ficar mais sozinho. Não é que a pessoa tem problema de depressão. Existe caso. Então, cada um tem um comportamento diferente. Devido cada um de nós pensar diferente, é difícil, muitas das vezes, você levar as pessoas a ter o mesmo foco, o mesmo pensamento, o mesmo objetivo. É difícil? Mas não é impossível. O Espírito Santo, Jesus orou pedindo ao Pai: Pai, fazei com que todos tenham a mesma comunhão, vivem em unidade comigo e com o Senhor. Então nós, quando alcançamos esse objetivo, irmão, de termos uma igreja unida, não só o propósito de buscar o Senhor, é porque a oração de Jesus por nós, ela foi ouvida. Jesus já orou por essa unidade quando ele esteve aqui na terra. Amém? Vamos para a conclusão. É extraordinário perceber que a oração sacerdotal de Jesus Cristo continua a ressoar nos dias atuais. Fazemos parte do corpo de Cristo e esse privilégio deve manter-nos cientes da nossa função no reino de Deus. Por isso temos a responsabilidade de nos apresentar entusiasmado para testemunhar com coragem o Evangelho, revelando a obra que o Senhor Jesus realizou no Calvário. Oh, glória a Deus, que conclusão maravilhosa, né? Jesus realizou a obra no Calvário. Meus queridos, chegamos ao final do nosso estudo bíblico. Hoje nós aprendemos um pouco sobre o ministério sacerdotal do Senhor Jesus, quando Cristo, perto de partir, perto de sair desse mundo para ser assunto no céu, ele se preocupou em orar por eles, em orar pelos apóstolos e orar em favor daqueles que iriam crer no futuro. Guarde essa palavra no seu coração. Coloque em prática também o ministério da intercessão na sua vida.
Comece a orar mais pelas pessoas, comece a interceder mais pelas pessoas, comece a se preocupar mais com as pessoas no que diz respeito a viverem as promessas de Deus e que Deus venha alcançar outras pessoas através da sua oração. Pai, em nome de Jesus, obrigado pelo privilégio de te servir. Pai, venha abrir os olhos espirituais daqueles que estão cegos espiritualmente. Pai, venha alcançar os perdidos. Senhor, te agradeço pela vida dos que já se inscreveram nesse canal. Venha alcançar, Senhor, dezenas, centenas, milhares de pessoas através da Tua palavra que tem sido pregada nesse canal. Abençoa todas as pessoas, meu Deus, que tem canais no YouTube ou em outros aplicativos, cujo objetivo maior é transmitir a Tua palavra e ensinando aquilo que está na Bíblia, meu Deus, só aquilo que está na Bíblia, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Por aqui finalizamos. Até o nosso próximo encontro. Lembrando a você que esse é o canal Embaixadores de Cristo, Estudos Bíblicos. Compartilhe essa palavra, dê o seu comentário, nos ajude a pregar a palavra do Senhor, porque breve Jesus voltará. Lembre-se, está escrito no livro do profeta Amós. Vai chegar um tempo em que muitos terão fome e sede. Não fome de se alimentar, vamos supor, de um almoço, de uma janta, de um lanche. Não sede de tomar uma água, de um refrigerante, de um suco. Mas fome e sede de ouvir a palavra de Deus. Buscai o Senhor enquanto você pode. Um abraço.